Tá difícil educar seus filhos? Escute agora o Pode Saber com Elaine Elisei e tire suas dúvidas sobre a educação de crianças do ensino infantil ao vestibular. O Pode Saber está no ar. Bom dia, tarde e noite. Eu estou aqui no 4º episódio do Pode Saber com Elaine Elisei. E hoje eu tenho 2 convidados, né? Como no último também. Estou aqui com o João, meu professor de inglês, e a Mariângela, também minha professora de inglês. E eles vieram aqui falar sobre essa questão do inglês na vida das crianças, especialmente na vida das crianças, né? Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Eu queria que vocês se apresentassem, um de cada vez, claro, onde vocês estudaram, qual a formação que vocês têm, um pouco da experiência que vocês têm aí, dando aula para criança, adolescentes, enfim, o que vocês têm de experiência de trabalho, trabalhando nessa área? Vamos lá. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Vitor, eu dou aula de inglês há 5 anos já, formado na Unicesumar, Pedagogia, e eu tenho certificado Cambridge. No mais é isso, Mariângela. Hello, good morning, good afternoon, good evening. I'm Teacher Mari. Nosso podcast vai ser em inglês, pessoal. Tem que saber falar inglês aqui hoje, hein? Pra mim vai ser difícil, mas vamos lá. Desculpe, sorry, Don't worry, my butterfly. And eu sou formada em Pedagogia e Letras, Português e Inglês, e estou na área há mais ou menos uns 10 anos. Com educação infantil e Fundi 1. João, você já trabalhou mais com criança, Fundi 1, infantil, cursinho? Qual área que você mais atuou até hoje? Eu tive muita experiência com escolas particulares, muito Fundamental 1. Fundamental 2 também bastante, fica bem parelho assim. Bacana. Mas acredito mais Fundamental 1. Infantil também já tive algumas experiências já. E muitos cursos livres também. Legal. Geralmente o pessoal que tem influência faz curso livre, né, de inglês e tal. Só para o pessoal saber, né, porque que eu convidei os dois são professores aqui na minha escola, e o João dá aula para o pessoal do Fundamental 1, na disciplina de inglês para as crianças de 6 a 11 anos, 10 anos, no Fundamental 2 também, né, 6º ao 9º, e Mariângela faz o nosso projeto Mais Inglês para as crianças, 30 minutos de aula todo dia, é uma imersão ali bilíngue, falando inglês, dando todos os comandos em inglês para as crianças. Então, assim, é bem bacana, cada um atuando, né, dentro da sua especialidade, mas de modos diferentes, né? Eu até tenho mais contato com a Mariângela, porque no infantil, né, à tarde, geralmente eu tô lá, então eu tenho mais contato com a Mariângela e com as crianças. Com o João, às vezes, né, João? Mas bacana, os dois trabalhando, atuando aqui nessa área e já com bastante experiência para vir falar hoje sobre, né, porque que eu quis convidá-los para esse podcast. Eu convidei vocês, né, para a gente poder passar um pouco para pais, né, de crianças, principalmente da educação infantil, para eles saberem, né, como acontece esse aprendizado das crianças, esse contato com a língua inglesa, porque eu sei que é demorado, né, então o resultado não é assim, igual estudar para uma prova e depois vai lá e faz a provinha, não é assim, né, com as crianças funciona diferente. Então eu queria explorar um pouco mais esse assunto, né, para que os pais saibam, né, todos os pais estão investindo hoje em crianças, em cursos de inglês ou na própria escola, como tem na minha escola, como é o resultado, como acontece o aprendizado de inglês, principalmente para as crianças, né? E aí a primeira pergunta que eu queria fazer é sobre essa questão. Como que acontece o aprendizado, como que é feito o aprendizado de inglês, no caso de um curso onde o professor fica só falando inglês com as crianças, dando os comandos, especialmente crianças menores de 6, né? Que é na primeira infância. Bom, Elaine, eu vejo que eles têm muito interesse pelo idioma, né? Mesmo que eles não sejam alfabetizados, eles conseguem entender os comandos, né, que é chamado de Attention Getter, e quando eu iniciei com eles, né, eu estava conhecendo tudo. Já esse ano eu vejo que eles evoluíram muito. É o segundo, né? É o segundo ano, né? Então eles evoluíram muito, porque às vezes antes de eu perguntar alguma coisa, eles já estão respondendo ali, entendeu? Desenha, Então, né? não, é muito assim, emocionante, né? E tudo envolve também a boa vontade do professor, né? Que tem que ser um professor espontâneo, happy, né? Alegre, né? Que sorri bastante, que eu gosto muito de trabalhar a música com eles, entendeu? Então, eu acho que é muito importante nessa fase eles terem contato com o idioma através da musicalização. Ah, bacana.
Então, vocês trabalham basicamente com música. João não atua hoje com criança nessa idade, mas já trabalhou, né, João? Já. Como é que acontece esse aprendizado? Eu fiquei surpresa quando a Maria Ângela falou que eles gostam bastante, né? Gostam, Como que vocês nossa. percebem que eles gostam? Como que flui isso na aula? Eu acho interessante mencionar o fato de que as crianças nessa idade, eles estão conhecendo o mundo, né? Eles não têm noção de muita coisa, logicamente. E por conta disso, eu acho que o professor ele é primordial nessa fase para puxar a criança, trazer ela para querer aprender o idioma, gostar mesmo de verdade, entendeu? E com música, dancinha, eles adoram, brincadeira. Tudo isso faz a criança criar um afeto, de certo modo, pela matéria de inglês, pelo querer falar inglês. E eu acho que isso é muito importante e por isso que é primordial que o profissional que esteja na frente do trabalho seja apaixonado pelo que faz. Por isso que eu acho que é importante verdadeiramente o profissional amar o que ele faz e saber transmitir isso para as crianças. Realmente dar um gancho ali para elas virem com ele, sabe? Cantar musiquinha sempre. Rotina é muito importante. Eu acho que o warm-up, que a gente fala no inglês, o aquecimento, ele não tem como. Toda aula tem que ter alguma coisa ali para a criança ligar a outra parte do cérebro, que agora é inglês. Então, coisas básicas que a gente faz toda a aula, que pode parecer bobos, mas acaba que é uma parte primordial, por exemplo, ABC, a musiquinha simples, open, shut them, tudo isso aí, a gente consegue ver a empolgação da criança que está fazendo, e eu acho muito legal essa parte, e é muito importante. Então, para concluir, então, é uma motivação fazer a criança entrar em contato com uma segunda língua ainda na primeira infância, né? Sim. Pelo que vocês estão me falando. Sim, Eu sempre achei importante isso, sempre considerei importante o inglês na escola, mas essa questão de estar motivado para aprender, plantar uma sementinha lá, né? Com certeza, Na formação da verdade. criança, é muito importante na primeira infância, né? eu percebo a ambição deles, que eu tenho uma aluna, e ela falou pra mim assim, teacher, eu quero ir pra Disney e eu quero falar com as princesas. Eu falei, né, falei o nome dela, tudo, mas você já sabe falar o seu name, hello, tudo. Aí no outro dia ela olhou pra mim e falou assim, eu não quero mais só falar hello, eu quero conversar com as princesas. Olha, é criancinha, né? Pequenininha. Sim, 3 aninhos. Ah, que bonitinho. Assim, aí eu falei assim, nós vamos dar um jeito. Pode deixar que a gente vai te Que ajudar. bacana. E eu vejo muitas cenas na escola, né? Que vocês dão os comandos, vejo os vídeos, né? E é lindo, porque realmente não precisa falar em português, né? E vocês não precisam nem gesticular muito, eles Não. já estão imersos naquele mundo ali, nessa segunda língua, e eles já começam a agir, né? Você dá um comando. Uma vez eu vi um vídeo na turminha de 3 aninhos também, a professora pediu para ir lá fora e pegar a mochila. Os que já estavam mais ligados ali, que tinham mais aptidões, foram os primeiros que levantaram, né? Uns 5, 6 já levantaram, alguns começaram a copiar o comportamento, mas eu vi que de uma sala de 12, 6, 5 já levantaram imediatamente, entenderam plenamente o comando, saíram da sala para pegar a mochila, tudo em inglês. Sim. Então, assim, a gente vê que depois de um tempo, né, o resultado vem. Vem dessa forma, compreendendo o que o professor está falando. Mas aí vem uma segunda questão que eu queria falar com vocês. Muitos pais comentam, né? Eu converso muito com as famílias e eles falam assim, mas meu filho não fala nada em inglês, meu filho não comenta nada. Às vezes até pai que fala inglês quer tirar alguma coisa ali. Então, assim, eu vejo que já é difícil falar o que faz na escola em português, né? Sim. As crianças, os pais têm que perguntar de uma outra forma, porque senão eles não falam mesmo, ou falam pouco. Mas com o inglês, o que acontece que eles não falam? É pelo mesmo motivo do português, que a pergunta não é muito assertiva, nem motivadora para que eles respondam, ou porque acontece algum processo que eles ainda não falam tanto, ou entendem mais? Como que funciona isso? Então, eu acho que, as minhas experiências, né, durante as aulas, eu vejo que os alunos, nem todos são iguais, né? Cada um aprende no seu tempo. Isso é muito importante, né? Então, eu acho também muito importante a motivação dos pais. Como, vamos supor, o aluno, o filho, né, gosta da música dos 5 Patinhos, em português. Então, os pais podem colocar Five Little Ducks em inglês para eles. Mesmo que, apesar que existem pais que entendem o idioma, tem pais que não entendem, mas só do fato de ele estar ali presente com a criança, sabe, cantando, dando incentivo para a criança, sabe, tentando ali, eu acho muito importante. E hoje é tão fácil Criança. acessar as musiquinhas em Sim, inglês, né? sim. E Quando tem eu criei tudo meus que filhos tem. não tinha, hoje Então, tem. Verdade. Tudo que tem, a maioria das músicas em português tem em inglês agora, Uhum. sabe? Eles adoram a música da Dona Aranha, sabe? Eles pedem, entendeu?
Então, acho que envolve muito o dia a dia, né, com o professor e também o incentivo dos pais em casa. E também eu acho interessante comentar até uma parte que isso eu ouvi acontecer diversas vezes comigo, sabe? Eu canto o ABC com eles, coisa e tal. E no finalzinho tem lá, tem que lembrar a música inteira na cabeça agora pra lembrar aquela parte. Mas, como é que é? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time, won't you sing with me? O que eu acho fantástico desse último trechinho aí, fora o ABC, né, que já é legal mesmo ver a criança falar todo o alfabeto em 2 línguas, né? Eu acho muito legal. Essa parte, muitas crianças, mas muitas mesmo, que ficam comigo ali, elas acabam repetindo perfeitamente isso, sabe? E elas nem sabem o que significa, né? Então eu acho muito bacana isso aí, porque só pela musicalização, né, totalmente descontraído, sem pensar em eu tô aprendendo inglês, isso aqui é chato, né? Nada disso, sabe? Sim. É um negócio fluido ali, totalmente perfeito. Assim, então, só de estar cantando a música, a pronúncia já está ajudando eles a aprender justamente a pronúncia, né? Sim, já é válido, né? Nossa, mesmo que eles não estejam traduzindo mentalmente, entendendo, é importante para a pronúncia. Sim. Porque o inglês tem aquelas 4 habilidades, né? Sim. E aí, Write and Speaking. Aí eu já vou adiantar uma pergunta aqui então, né? Como eu converso muito com os pais, eles até perguntam assim, meu filho tem uma preocupação, né? Meu filho não está alfabetizado, não sabe ler e escrever, como é que ele vai aprender uma segunda língua? Então, como é que funciona esse ensinamento de inglês para as crianças na primeira infância, já que eles não estão alfabetizados? O que eu acho interessante disso aí é que, como adultos, né, a gente já pensa, ele não sabe o ABC ali ainda, então como que vai efetivamente aprender alguma coisa? Bom, as crianças do início, a primeira língua que elas aprendem, a língua materna, é puramente copiando, não é? Então, por meio de flashcards, que são as imagens que nós usamos, assim, as músicas, os próprios vídeos ali que a gente coloca para as crianças com as musiquinhas, coisa e tal, já é um contato ali, o ideal para a criança, porque ela não está pensando em tradução, não está pensando em nada. Ela associa aquela imagem com aquela palavra. É simples assim. E ela consegue guardar essas coisas. E é interessante também que quanto mais novo a criança aprende isso aí, mais fonemas ela vai captando ao longo da vida. Então, isso lá na frente vai ser muito benéfico, porque para ela ter uma fluência ali, depois de ter tido essa introdução bem expressiva, vai ser muito mais fácil ela dominar essa parte do speaking e todo o resto do inglês, acredito eu. É o bendito TH lá no som do tree, né? É difícil. Three. Eu não sei falar tree. É difícil. Se eles aprendem desde novinho, Exato, não é problema flui nenhum. naturalmente, né? Tem vários fonemas. Lembrá-los que ia fazer a linguinha da cobrinha, da Snake. Three. Com a linguinha pra frente. Three, yes. Eu tive um professor de inglês que falava que tinha, como se estivesse chupando uma bala aqui entre o dente e a língua. Até que funcionava. Mas, então, eu aprendi uma vez sobre essa questão que você falou agora. Eles estão fazendo muito input, né? E o output, quando que vem? A criança começa a dar lá com 3 aninhos, a partir de que idade eles já podem começar, querem falar alguma coisa, a gente já consegue ouvir algumas palavrinhas em inglês, depende de alguma coisa? Como que é isso? No caso, depende, como eu mencionei, né? Cada criança tem o seu tempo de aprendizagem. Mas o que eu vejo que o interesse deles, o desenvolvimento deles, acontece tanto dentro da sala de aula, quando eles estão com o professor, quanto fora. Porque, assim, vou dar o meu exemplo. Logo quando eu chego, as crianças estão no lanche. Então, eles já falam, hello, teacher. Tem crianças que até já falam, are you okay? Sabe? Já tem aquele interesse de querer se comunicar do jeitinho deles, claro, entendeu? Aí eles já começam a perguntar, como é que eu falo isso aqui em inglês? Né? No lanchinho lá, e tem todo aquele... Então depende da idade, do interesse deles. Da idade, do interesse deles. Porque é uma pergunta dos pais, sabe? Eu tô falando agora com um pai que tá ouvindo a gente, né? Porque a gente fica naquela ansiedade, querendo ouvir o filho falar, é tudo muito lindinho, criança falando inglês, né? Então, cada criança no seu tempo, né? E quanto antes de entrar, é uma chance a mais, eles começarem a falar mais cedo. Aí em casa também eu acho muito legal esse negócio, os pais puxarem o filho mesmo. Filho, o que você viu hoje na aula de inglês? Se você tem a apostila ali, tem um acesso, eu acho muito válido você pegar, por exemplo, tá aprendendo sobre materiais, bem simples, por exemplo. Pega ali, son, what is that? Por exemplo, sabe? Umas coisinhas bobinhas que você faz aqui e ali, que você até pode achar, isso não é nada, é menos de 5 minutinhos que eu tô fazendo isso por dia, mas isso faz a criança gostar de inglês, sabe? Se for ali no começo ali, antes dos 6 anos, nossa, eu
tenho certeza, vai crescer gostando de inglês. Queria saber o que vocês veem de evolução nas crianças, né? Aqui na minha escola, a gente está há 3 anos com curso bilíngue e há 2 anos vocês estão trabalhando com a gente, né? Um com programa bilíngue e o outro com mais inglês. Que evolução vocês perceberam nas crianças nesse período? Maria Ângela no infantil e o João depois no Fundamental 1, né? Vamos lá. O que vocês percebem nas crianças de evolução? Bom, no programa, eu acho sensacional ter a oportunidade de estar com as crianças ali diariamente para falar qualquer coisa em inglês, sabe? Aprender ali. Eu acho que isso é muito importante e a evolução, ela é bem clara, né? Comentando de alguns casos ali, eu tinha muitos alunos do 5º ano passado, que agora foram para o 6º, né? Estão no Fundo 2. Agora, na semana passada, teve a minha prova de inglês, a primeira que eles fizeram na vida deles, né? Provavelmente, muitos deles. E os resultados não poderiam ser melhores, sabe? Então, além de ter esse respaldo na prova, com as crianças que não eram do 5º ano, mas estão comigo ainda hoje, o tanto de palavra, o vocabulário que eles conseguiram, as estruturas gramaticais que eles conseguem reproduzir hoje em dia, eu acho sensacional. E é bem claro no programa bilíngue. Mas até estendendo um pouco mais, o Fundamental 1, eu acho sensacional. Tem algumas salas ali que moram aqui no meu coração, todas, né? Todas, então, mas é sensacional por causa que dá Não pra pode ver falar, claramente. turma, senão os pais vão ficar de ciúme. Tá bom? Não fala, turma. Mas a questão é que muitas músicas que a gente viu ano passado, as crianças sabem de cor, sabe, vocabulário ali. Pode perguntar separado. O que a gente aprendeu com a música, você pergunta pra criança, what is this? Por causa da música, a criança vai lembrar. Reproduzir ali, já saber como é que funciona a aula, o warm-up, sempre chega, quantas músicas ali, coisa e tal. O aquecimento. O aquecimento. Viu? Já exatamente. aprendi inglês aqui com vocês. Verdade. Chique. Mas é isso. E o progresso no infantil, percebe, além deles estarem interessados, né, algum resultado assim, na prática, Maria Ângela? Sim, durante as aulas, né, como eu passo vídeos, né, para eles sobre histórias, 3 porquinhos, histórias infantis, né? Uhum. E eu pergunto para eles, how many pigs, né? Quantos porcos tem aqui? Eles já conseguem falar para mim que são 3, né? Que são 3, mostram nos dedinhos, entendeu? Através dos sons lá, quantos dedinhos tem nos pés, eles fazem assim questão. Teve um aluno que até tirou o tênisinho para contar os dedinhos dos pés. Que lindo, sabe? né? Falou 10, é muito emocionante ela trabalhar com a Eu educação infantil. vejo, você trabalhando com eles. Nossa, meu olho brilha porque eu sou muito apaixonada pela educação infantil, sabe? Então, é através desses impulsos deles, né? Como tirar o sapatinho, como querer contar os dedinhos na mão, fazer questão de falar, quando eu falo de colors, que tem no vídeo, eles fazem questão de mostrar a chair, a cadeira. É a cadeira, né? Mostra purple, é roxo, aí vai, aponta a cadeira, é muito, muito interessante. Eu acho que os pais ficariam apaixonados, se pudesse ser um mosquitinho lá dentro da aula e vendo os filhos falando, que eles ficam vergonha, né? Quando vão falar com os pais, eu acredito que muitos tenham vergonha. E aí, se o pai pudesse assistir vendo, eu fico apaixonada de ver, tem esse privilégio de estar lá dentro da escola. Mas deve ter muito pai e mãe que gostaria de ser um mosquitinho lá dentro vendo eles falar, que é muito lindinho mesmo, né? Aí eu queria saber uma coisa que eu acho que é uma curiosidade dos pais também, né? Como que vocês sabem que as crianças estão realmente aprendendo? Além das respostas que eles dão, vocês têm essa certeza como? Aprendeu, não vai esquecer mais. Como que funciona isso? Qual é a certeza que vocês têm do tipo de uma avaliação, né? Porque não tem uma prova escrita, né? Mas como que vocês percebem isso no dia a dia das aulas? Tem o poliedro dá temas, né? Cada bimestre são temas que eles dão das atividades, certo? E aí eu trabalho, acho muito interessante trabalhar. Vamos supor, trabalhei colors, vou dar um exemplo. Então, depois não vai ser mais colors, o outro tema. Vai ser animals, né, animais. Então, sempre voltar naquele assunto, entendeu? Por mais que eles já aprenderam, por mais que você saiba que eles, né, sabem as cores, tudo, mas voltar e tentar sempre unir. Vamos supor, what color is the banana? Qual a cor da banana? Entendeu? Então, eles sempre voltar, sempre fazer, evoluir sempre, né? E sempre relembrá-los do que eles já aprenderam na última aula ou até mesmo no último bimestre. Sim. Eu acho importante. E é onde eu vejo
o progresso deles. É como qualquer conteúdo, então, dentro da nossa língua, né? É uma conta corrente que a gente fala, né? Sim, Ele aprende hoje, amanhã ele aprofunda da parte daquele conhecimento e aprofunda um pouco mais. sim. Aí ele vai aprender a cor do animal, vai aprender Sim, animal e cor, né? Vai então, juntando vai os juntando conhecimentos, ele vai conhecimentos. crescendo no conhecimento. Sim, E é perceptível isso. com certeza. Fundamental um também, né? Sim, com certeza. E eu acabo fazendo muito parecido com a Mariângela, além das músicas ficarem na cabeça deles, né? Porque a gente vai repetindo ao longo das aulas ali, adicionando mais músicas, coisa e tal. Eu sempre tento voltar de alguma maneira mais descontraída, que eu acho que isso é muito importante também. Fazer uma forca, por exemplo, sabe? What is that, guys? I give tips. Eu dou, por exemplo, dicas ali. Eu dou uma dica ou outra ali sobre o que a gente está querendo falar a O respeito. que você falou em inglês agora? Eu não entendi. Traduz pra mim. Tips são dicas. Ah, dicas? Isso. Ah, entendi. Eu dou uma dica ali pra eles, coisa e tal, e a gente vai lá. É até legal comentar isso aí, que a gente vai e pratica o vocabulário em inglês mesmo. Give me a letter, me dê uma letra. Aí fala A, B, assim por diante. E a gente vai revisitando esse vocabulário que a gente aprendeu em outras aulas, de maneira descontraída e bem rápido. Então, acho que Devagarinho tá fixando o conteúdo, Sim, né? sempre. E sempre divertido, né? Porque é através dos jogos, né? Adoro quando eu vou ensinar o body parts, que são as partes do corpo, aí usar o Simon Says, né? Simon Says, Simon diz para touch your head, tocar sua cabeça. Touch your arm, tocar seu braço. São os comandos e eu gosto muito. Eles gostam muito também, né? Sim. Eles pedem pra fazer. Eu ouço você cantando essa musiquinha com eles. Dá o comando e eles já fazem na Já hora. fazem, Uma já. belezinha. Muito bonitinho. Tem uma outra coisa muito interessante que eu gostaria de perguntar para vocês, que eu também ouço muito dos pais, sabe? Tem muitos pais que acham que porque a criança lá na fase de 5 a 7 anos que estão na alfabetização, eles acham que vai confundir a criança, sabe? Que vai prejudicar a alfabetização, a aprendizagem, né, da alfabetização, leitura e escrita, porque está aprendendo uma segunda língua junto, né? Então, eu gostaria que você explicasse se isso prejudica mesmo ou não, como que acontece isso, para ficar claro para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu acho que é muito pelo contrário, essa questão de atrapalhar. Eu acho que ajuda muito a criança, e especialmente do 0 até os 7 anos ali, a criança, se ela começa a aprender uma segunda língua, ela desenvolve muito mais o cérebro dela. E isso acarreta em muitos benefícios para ela. Não só a própria língua, né? Mas já vi estudos falando que o teste de QI, até de crianças, é maior com relação às crianças que aprendem inglês já na infância. Mas a Mariângela pode falar bem mais sobre isso aí. O que você acha, Mari? Eu acho Ele que não fala um pouquinho dos maiores, fala um Sim. pouquinho dos menores. Vai lá. Eu acho que não atrapalha. Quanto mais cedo começar, melhor. Eu vejo através, vou dar um exemplo pessoal das minhas filhas, né? Porque eu comecei o inglês um pouco mais tarde. Elas, eu já tenho, né, tento, né? Dar alguns comandos para elas, né? Não ficar aquela situação que elas têm obrigação de aprender o idioma porque ela tem uma mãe que fala inglês, né? Mas eu acredito que quanto mais cedo eles tenham contato com o idioma, melhor será no futuro, porque eles estão descobrindo o mundo agora, entendeu? Não tem tantas responsabilidades, igual acredito que quando entra no Fundi 1, eles já têm tarefinhas que são mais, né, que exigem mais deles, né? Então, na educação infantil também possuem as tarefinhas, mas são mais, assim... Mais leves. Mais leves, entendeu? Então, acredito que seja isso. Interessante. Então, quanto antes começar, melhor. Sim. Né? E aí vem uma questão também, já na sequência, que eu vou falar para vocês. Tem pais também que comentam, né? Que... não vou pôr meu filho agora, é um desperdício de dinheiro, não tem tempo para levar no curso de inglês, isso é bobeira. Desde quando ele estiver maior, né, tiver mais maduro, eu vou colocar no curso de inglês, né? O que acontece? É melhor colocar mesmo Você já falaram dos benefícios enquanto crianças, tudo, mas se o pai tivesse hoje, você perguntasse para vocês, é melhor colocar meu filho na educação infantil ou espero ele ter lá os 14, 15 anos, quando ele realmente decidir o que ele quer, eu ponho ele num bom curso de inglês e ele vai aprender? Bom, acredito que existe um prejuízo sim, porque, como todos nós sabemos, o inglês é extremamente importante hoje em dia, né? E postergar isso, eu acho que isso aí pode ser ruim em vários aspectos. O principal de todos é a criança não se conectar com a língua mesmo, sabe? É muito ruim pegar alunos que, por exemplo, vêm no Fundamental 2 e não tiveram contato com o inglês, porque
como são ainda 2 aulas por semana, como que eu consigo introduzir bastante conteúdo ali, explicar parte por parte para aquele aluno específico sobre a matéria, entende? Então, começando o quanto antes vai ser melhor para ela. Tanto para essa parte, quanto pelos fonemas que eles vão já guardando na cabeça deles, coisa e tal, estruturas gramaticais e assim por diante. Então, eu acho que é muito mais benefício do que desvantagem. Eu ouvi falar uma vez que quando eles aprendem mais novinhos, né, é mais fácil eles se comunicar de uma forma igual um nativo. É fato isso? Isso é fato, com certeza. Sem sotaque, é isso? Copiando o professor ali. Bacana. Fica muito melhor. Eu vejo, às vezes, alunos que vêm da rede pública, não tem, né, até o 5º ano, não tiveram inglês, eles têm só a partir do Fundamental 2 e chegam do 0, né? Sofrem um pouquinho ali, né? Mas hoje tem muito recurso na internet também. E as escolas também, hoje, particulares, muitas têm essa questão do programa bilíngue e da imersão bilíngue dentro do colégio, né? Essa aulinha igual que eu tenho, de 30 minutos todos os dias. Mas aqui na minha escola tem o programa bilíngue, que é um pouquinho diferente. Eu sei que cada um de vocês trabalha em um período, né? Que é optativo, os pais podem colocar o filho na escola e depois pagar esse curso separado. Aí qual que é a proposta? É diferente? A Maria trabalha com a turma da tarde e o João com a turma da manhã. Seria de 6 a 10 anos, né? Sim. A proposta é diferente lá do infantil? Bom, da minha parte, eu posso falar que esse programa, ele tem um diferencial, que ele é todo dia da semana, né? Então, as crianças, elas têm muito mais tempo para digerir algum tópico que a gente está falando ali, praticar diversas vezes, sabe? Recentemente fiz uma brincadeira, daqui a pouco deve estar na página da Educarte aqui no Instagram, que foi Where Now, para onde agora? As crianças tinham que se guiar só com comandos em inglês. Então, isso aí, elas ficavam orientadas, né? E fixava já o conhecimento ali na cabeça delas. Turn to the right, go to the right, go to the left, vai para a direita, vai para a esquerda, vire-se, abaixe-se. Sim. Então, é muito legal. E a Educarte, com esse programa aqui, a gente consegue trabalhar isso aí, cada competência, a fala, a escrita, tudo isso aí com muito mais tempo, muito mais calma. É raro você ver cursos ali, eu até arrisco dizer que eu não vi nenhum no Cruzeiro, que tem um programa tão completo quanto a Educarte nesse sentido, de ter essa frequência semanal que a criança tem Todo aqui. dia. Exatamente, eu acho que isso é um diferencial top mesmo. 50 minutos todos os dias. Sim. Então, concluindo, as crianças que têm inglês já desde o infantil estão um pouco mais à frente das crianças que não têm ou não frequentam cursos ou escolas que têm essa imersão bilíngue, esse contato diário com o inglês, né? Arrisco dizer que muito até. Muito, né? Aí, reforçando também, além dos jogos que o Teacher João falou, nós também reforçamos as atividades que eles possuem no sistema poliedro. Né? Então, envolve tudo, matemática, português, ciência, história, geografia, sempre procurando fazer os dois, tanto em português quanto em inglês, caminharem, porque porque o sistema bilíngue, né, o que é muito interessante é que tudo que eles aprendem em português, eles estão aprendendo em inglês. Então, procurar deixar o conteúdo mais parecido possível com o sistema poliedro. Vamos supor, na parte da matemática, estão aprendendo números romanos. Pode colocar ali para eles, elaborar uma atividade para eles, que eles façam no enunciado, como que faz o 10 em números romanos. E no caso, seria o X. Aí eles já aproveitam e já falam o alfabeto, X. Entendeu? Então, só para complementar. Sim, tem essas duas sistema propostas no bilíngue, programa bilíngue, Sim, que já escrevem, né? Já estão alfabetizados, então é um pouquinho diferente. sim. Né? E agora que a gente já está caminhando mais para o final, né? Eu queria ver o que vocês têm a dizer para os pais que de repente estão nos ouvindo, aqueles pais que estão em dúvida, né? Se colocam numa escola que tem programa bilíngue, se coloca num curso de inglês, né? Fora da escola, ou se não coloca em nenhum. Os pais estão em dúvida, né? Agora nós explicamos aí sobre os benefícios, as vantagens de aprender na primeira infância. Então, o que vocês têm a falar para esses pais que estão em dúvida? Pessoal, é muito importante mesmo que os seus filhos comecem o quanto antes na aula de inglês, porque isso vai fazer eles criarem essa conexão, esse zelo pela língua inglesa, e isso vai ser muito benéfico para eles no futuro. Eu garanto para vocês que esse investimento aí é 100% de chance de não se arrepender. Complementando o que o Teacher João falou, acredito que seja quando uma escola possui o sistema bilíngue, é um ótimo custo-benefício, porque é uma forma deles aproveitarem tanto o
a parte em português, que eles aprendem com os professores residentes da sala, e o inglês, que, como eu disse, o sistema bilíngue caminha de acordo com o sistema poliedro. Sim. É um reforço ali na Sim. disciplina, só que em inglês, né? Sim. E eu mesmo perguntei, gostaria de complementar, que assim, a geração de hoje, né, eles necessitam ter essa segunda língua, né? Quando eu me formei, não havia essa necessidade, eu até fiz curso de inglês, não porque meus pais queriam, mas porque eu gostava, e até hoje faço umas aulas ainda, tenho alguma professora particular, falo, tenho alguma noção, gosto muito, gostaria de ter mais tempo para estudar mais. Mas assim, não foi uma obrigação, porque a minha geração não tinha essa necessidade para conseguir um emprego, para fazer um concurso, né? Hoje em dia está muito mais difícil, tem que ter essa segunda língua, né? Então, eu também vejo como um investimento nesse ponto agora que eu coloquei, né? Bom, e já caminhando para o final, eu queria só comentar uma fala aqui da minha convidada Mariângela, né? Porque a gente brinca muito assim pelos corredores da escola, né? Como é que a gente se chama, Mariângela? Você é Butterfly e eu sou Ladybug. Eu achava de Ladybug. Ladybug, porque ela me pediu, né? E ela me chama Butterfly. Eu não sei porquê, mas a gente brinca carinhosamente em inglês pelos corredores da escola dessa forma. E eu tenho oportunidade de conversar com a Mariângela e tem assim um fato muito importante que ela comentou comigo, que na frente da nossa escola, para quem não conhece, tem um portão com lápis, né? Lápis grandes assim de 80 centímetros coloridos, desde a inauguração da escola, 30 anos atrás. E ela tem uma história para contar. Vamos lá oportunizar aí a Mariângela de contar essa história, que eu fiquei emocionada de ouvi-la falar sobre isso, né? E eu acho importante colocar aqui hoje, já que a gente encerrou as perguntas aí sobre o inglês. Lene, eu fico muito emocionada também. Já gostaria de agradecer a oportunidade por estar trabalhando na sua escola, pela senhora confiar no meu trabalho. Faço com muito amor e carinho. Eu percebo. E com relação aos lápis, eu era criança, né? E passava com os meus pais e aquilo me encantava. Aqueles lápis grandes no portão e eu via as cores, eu imaginava pegando os lápis, escrevendo, depois de criança, né? E sempre foi um sonho para mim estudar na Educarte. Então, quando a senhora me convidou para trabalhar, eu agradeci muito a minha mãe, porque se eu me tornei uma professora, foi graças ao esforço dela. Mama, I love you. Mãe, eu te amo. E eu fiquei muito feliz, porque eu não pude ter a oportunidade de estudar na escola, que era o meu sonho, mas eu consegui trabalhar, fazer parte da equipe numa escola que eu sempre admirei, desde muito cedo. Muito obrigada, muito obrigada. Adeus. Eu fico orgulhosa de saber essa informação, eu fiquei emocionada quando você me contou. E assim, gente, agora uma coisa ruim disso tudo, né, que eu tô bastante velha, né, olha só, a minha escola tinha uma criança que passava em frente, que queria estudar lá, hoje ela é minha professora, eu ainda tô aqui. Muito bom, Tô aqui ainda na luta com a escola, né, graças a Deus, com muito prazer também, eu também gosto muito do que eu faço. E a gente vê, né, vocês trabalhando em inglês. Eu acho que eu tenho essa coisa bem peculiar do inglês, tem que gostar, né? Não adianta ser por obrigação, você não vai exercer uma profissão de professor de inglês, né? Eu acho que outras profissões a gente até consegue, né? Mas em inglês eu vejo que tem muito essa questão de gostar mesmo, de ter essa segunda língua e falar e ser espontâneo. Não pode ter vergonha na sala. Então, tem que ser espontâneo, tem que... A gente adoram. A gente brinca pela escola, né, com algumas expressões em inglês, aí tem gente que sabe, fica ali tímido, não fala. Eu falo por todos que eu falo errado, eu falo certo, eu tô falando. Vai se praticar. Tem que praticar. Eu brinco com eles, tem que ser um pouquinho sem vergonha. Não pode ter vergonha para falar inglês, não, senão não flui, né? Mas é isso. Foi muito proveitoso o nosso podcast dessa vez. Espero ter tirado dúvidas de muitos pais, né? Porque, como eu disse, eu sempre estou conversando com eles. Vem muitas essas dúvidas. E como eu não sou profissional da área, eu não me sinto muito apropriada para falar. Então, até por isso foi importante vocês estarem aqui hoje. Agradeço com carinho mesmo vocês terem vindo aqui para a gente fazer essa gravação hoje. Espero ter sido interessante para todos os pais que nos ouviram, pessoas também que não são pais, que nos ouviram até o final. Aguarde o próximo podcast, então, que a gente tem novidade aí para vocês que gostam de ouvir o Pode Saber com Elaine Lisei. Bye.